Fala galera, tudo beleza? Aqui é o JP Cavalcante, estou aqui com meu professor Danilo Ramos e vamos começar essa entrevista muito show aí, tá sensacional. Assistam, curtam, compartilhem, comenta. Assistam as anteriores também e vamos dar início à nossa entrevista. Roda a vinheta. I'm like Chipos, man. I got this, yeah. Então, galera, vamos começar hoje com as perguntas, beleza? Que eu soltei lá no Instagram. Professor Danilo, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você, gravando essa live aí no YouTube. E é algo que tem muito a acrescentar, né? A história da equipe, a história do mestre, e o pessoal conhecer mais você, conhecer mais a nossa história, a nossa equipe. Isso é muito importante. Show de bola! Vamos começar agora. A primeira pergunta foi do Sandro Padial. Valeu, Sandro. Vamos marcar aí. Ele perguntou, vamos fazer uma live? Vamos na hora, né, professor? Nós vamos na hora lá. Só chamar que a gente vai fazer assim, vai ser uma honra. Ô, Sandro, obrigado aí pela pergunta. Vamos sim, para a gente é uma honra estar ali com vocês na live, com você, com o Fábio Quitacal, e a gente tendo a oportunidade, é só marcar que tanto eu quanto o João Paulo estamos à disposição aí para gravar essa live com vocês. Inclusive, galera, lá o Sandro faz um trabalho top, beleza? Inclusive a gente teve a honra lá de aparecer. Ele faz um trabalho top aí falando do jiu-jitsu, das lutas, então vão lá no canal dele aí, que é show de bola. Vamos para a próxima pergunta. Foi do Rogério. Quais as suas referências no jiu-jitsu? Cara, a minha referência no jiu-jitsu, primeiramente, é o mestre Bani, né? Que foi onde eu aprendi tudo. Eu comecei o jiu-jitsu lá, desde a faixa branca. Então, eu me espelho muito no jiu-jitsu dele, eu tento trazer o máximo que eu aprendi com ele em relação a tudo de jiu-jitsu e defesa pessoal. Como eu falei ontem no treino com meus alunos, é uma coisa que ele sempre falava e repetia muito, que jamais ia mutilar os alunos dele, e assim eu venho fazendo, entendeu? Em questão de outros professores que eu tive aula na ausência do mestre, eu tenho vários outros professores, como o Buda, que eu tive aula com ele, o professor Johnny Liro, o professor Léo Queiroz. Foram pessoas que eu já tive aula, que também são referências para mim, que é um aprendizado que a gente carrega para a vida. Para complementar, galera, para quem não sabe, o professor Danilo é lá de Brasília, fez parte aí dos alunos do mestre Bani lá de Brasília quando ele se mudou, né? E até hoje está levando um legado lá como professor lá em Brasília. Vamos para a próxima pergunta. Sei. Professor Danilo, grande profissional, como viu o último campeonato mundial? Viu evolução? Cara, o jiu-jitsu, ele é uma eterna evolução. E ele vem crescendo a cada vez mais, né? O Mundial esse ano foi show, né? Vou ressaltar aí o Mika Galvão, primeiro ano de preta, primeiro campeonato mundial de preta e ganhou. Leandro Lô aí com 32 anos, né? 8 vezes campeão mundial, então em 5 categorias diferentes. E assim vai, tem muitos atletas aí, então o mundial cresceu muito, vem crescendo muito. No aspecto feminino também, tem a Gabi Peçanha, do Rio de Janeiro, lá, que vem fazendo história, sendo campeã na categoria, no absoluto, e vários outros atletas. Então, assim,
Gostei muito do Mundial, vem crescendo cada vez mais. Eu acho que o Mundial poderia valorizar mais é a premiação em dinheiro para os atletas, né? Eu acho que, em questão de ser a CBJJ e BJJF ainda vem deixando a desejar um pouco. Realmente, é. Vamos para a próxima pergunta. Grande professor Danilo, que ano começou na arte suave? Foi Henrique. Valeu, Henrique. Nosso designer aí da BFC, o cara ajuda a gente demais. Grande amigo da gente aí. Valeu, um abraço. Ô, Henrique, obrigado aí, cara, pela pergunta. Eu comecei em 17 de setembro de 2007. Fui à procura do mestre Bunny. Antes de ir na academia dele, eu já conheci o mestre. O mestre é amigo do meu pai, pessoal. Ele me conhece desde os 15 anos de idade. E, e ele tinha se ausentado um pouco do tatame, estava um pouco com a academia fechada. E ele tinha me indicado a treinar com o professor Cláudio Careca. Acabou que eu não fui. E assim que eu arrumei meu primeiro emprego, eu fui na Tio Brother, lá com o professor Júlio Pudim, né? Na época, o meu orçamento ficava um pouco apertado para mim. Eu ia pegar 4 ônibus para ir para a academia e mais 2 para voltar para casa. Aí eu lembrei que em Taguatinga tinha a academia do Marcelo, né? Fui direto lá na academia dele, me apresentei como amigo do mestre Bunny. Falou, rapaz, o Bunny está dando aula bem aqui do lado, ali no Hotel Kingston. E eu fui lá à procura do mestre, né? E o primeiro dia que eu pisei no tatame foi essa data que eu ressaltei aí, foi no dia 17 de setembro de 2007. Inclusive, esse ano agora faz 15 anos que eu carrego o nome da equipe. Caramba, 15 anos. 15 anos. Inclusive, 15 você tinha anos. me dito que meu pai nem te reconheceu, não foi, Danilo? Exatamente. Eu estava muito sobre o peso, estava muito gordo e eu assistindo uma aula de no-gi que o mestre estava puxando. E eu fiquei olhando, ele ficou olhando, né? E levantou, passou por mim. Tudo bom? Eu falei, tudo bom. Aí ele foi lá, bebeu água, voltou, olhou para mim. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, pode sim. Queria treinar jiu-jitsu. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, tá me conhecendo não, Bunny? Não, rapaz. Danilo, filho do Bill. Rapaz, mas você mudou demais, você engordou, você era um moleque magro, franzino, agora tá rapaz, hein, um gordo. Eu tava com o rosto redondo, aí eu comecei a treinar e treinava de segunda a sábado, era segunda, quarta, sexta de kimono, terça, quinta e sábado sem kimono. E o sábado era aquele soltinho, né? Aquele famoso soltinho, né? Que tinha o sábado de manhã. É, exatamente, aquele É... soltinho. A próxima pergunta. A prática do jiu-jitsu pode ser feita por qualquer pessoa, independente da idade e peso? Com certeza. Independente da idade e peso, o jiu-jitsu pode ser feito por qualquer pessoa, entendeu? Temos vários exemplos aí. Um foi o seu Heitor, o finado Heitor, que era um senhor que gostava muito de lutar. O sonho dele era ser um lutador de MMA. E ele treinava com a gente, treinava em outra equipe lá no Riacho Fundo. E ele treinava de segunda a sábado, então ele tinha disposição. E fazia o treino de jiu-jitsu e fazia o treino em pé de Muay Thai lá no mestre. E ele era um exemplo de inspiração, sabe? Então, assim, eu mostrava muito para o pessoal que chegava naquele momento, falava aí, ó, o seu Heitor está aí treinando, se eu não me engano, ele morreu com 63 anos, algo assim, eu não lembro exatamente a idade dele. Só que ele era bem mais de idade do que a turma e sempre estava lá treinando firme e forte, fazendo frente nos treinos. Ele era duro, né, Danilo? Ele era duro, eu lembro dele. Ele era duro, Ele né? era duro, era esforçado. E o detalhe, hein? Ele lutava campeonato de jiu-jitsu. Ele pegou ainda que faixa? Ele parou em que faixa ainda, Danilo? Ele parou na faixa marrom. A última Ô, vez que eu rapaz. encontrei ele, eu pego o ônibus para ir para o serviço e a gente conversou, foi muito.
incentivei ele a voltar a treinar com a gente aqui no Gustavo, mas infelizmente ele faleceu. Ô, rapaz, que pena. Mas era um grande exemplo mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde. Qual o maior benefício que você destaca para incentivar alguém para começar na arte? Primeiro, você tem a perca de peso, que ajuda muito, né? É uma autodefesa, tá? O jiu-jitsu, ele tem a parte competitiva, mas tem a parte da defesa pessoal. Então, não é porque eu sou oriundo do jiu-jitsu, já fui oriundo do karatê, né? Mas é uma arte que é completa tanto em cima quanto no solo, seja de projeção, chute, soco, cotovelada. Então, na BFC, com o mestre Brani, a gente aprendeu tudo, completo. A gente não fomos mutilados. Boa. Próxima pergunta. Qual o maior ensinamento que o mestre deixou? Tu pode repetir a pergunta? Qual foi o maior ensinamento que o mestre deixou? Honre suas origens, seja leal a seu mestre, a seus amigos de treino, tá? Seja exemplo para os seus alunos e fiel a todos eles. Foi forte essa, viu? Foi forte. Próxima pergunta. Essa vai ser boa para descontrair. Como o mestre Bani colocava apelido na maioria dos alunos, qual era o seu apelido, Sensei Danilo? Foi Giovanni Montini. Valeu, Giovanni. Giovanni, eu tenho um apelido que eu carrego até hoje, inclusive eu tenho uma tatuagem que eu fiz no corpo, é Rabugento, mas não foi o mestre que me patenteou com esse apelido, não. Dos alunos do mestre, até hoje que eu me lembro, eu fui o único que ele não colocou apelido, né? Mas como eu sempre fui um cara muito da doutrina, sempre preservei muito respeito dentro do tatame, da hierarquia samurai oriental, então eu sempre fui levado como chato, porque eu sempre cobrei aquilo e na ausência de um professor mais graduado, o mestre sempre deu a oportunidade de eu puxar o treino, e através de dois grandes amigos de tatame aí, um faz parte da equipe ainda, o outro seguiu o caminho dele, mas é meu amigo pessoal, que é o Thiago, né, conhecido mais como Thiago Tequila, e o André Coelho. Foi eles dois aí que colocaram esse apelido aí de Rabugento e pegou. E eu levo até hoje, até no meu perfil tem lá Rabugento, fiz uma tatuagem na perna em homenagem Vamos botar aí a esse a apelido. foto da tatuagem aí. Vamos botar. Bora. É, quais são os outros apelidos, Danilo? Puxando já esse assunto, tem lá, que é o Moreno, né? Moreno, Cara, meu Tequila. apelido no jiu-jitsu sempre foi esse, né? Mas eu tô falando das Tem outras o Tequila, pessoas. né? Tem o Lucas, né? Que é chamado de Currupio, né? Tem o Washington, que ele chamava de Avatar. De Avatar, O Patrício, que ele chamava de Martelo, né? era, E entre era. outros aí, o Ricardo, né? Ricardo Ribeiro, Rino, é, que, que sempre está junto comigo aí, que a gente toca a matriz junto. Antes de eu me tornar faixa preta, ele era o faixa preta aí que estava à frente da equipe, aqui na matriz, e é o Rino, que o mestre colocou o apelido nele também, né? tem muitos, né? Tem o Sinistro, Tem vários. tem Tem o vários, tem vários. Sinistro, tem o Little Man, que é o Johnny Little, né? Johnny Little, tem muitos. Desculpa aí se a gente esquecer de alguém, porque é muita Tem gente, né? vários.
O que você acha dos valores pagos para os atletas nas competições? Bom, hoje o evento de luta casada, ele está valorizando muito os atletas, inclusive aqui no Brasil, né? O Mika Galvão, o último evento que ele lutou, né? Ele fez três lutas e ele faturou a quantia de R$ 100 mil, né? Em questões das federações e confederações, eu acredito que poderiam valorizar ainda mais, principalmente pelo tamanho que o jiu-jitsu é hoje, né? Em questão nacional e mundial. Então, eu acredito que a quantia deveria ter um valor maior, mais significativo para valorizar aquele atleta que se dedica, que tira o tempo dele para treinar, para buscar evolução, para dar o seu melhor e dar o show na competição. Concordo, né? É mesmo. Porque tem todo o gasto, né? Tem o gasto da preparação, do cara fazer a dieta, né? Tem a passagem, tem gasto Preparação com física, fisioterapia, o cara se lascar também tem que pagar um médico, tratamento, remédio. Mas é pouco mesmo, a comparado a tudo alimentação, que o né? atleta. Então, tudo envolve, né? O pessoal também, quando vai para os Estados Unidos, tem o gasto, né? Até conseguir o visto, tendo em vista que os Estados Unidos é um país mais burocrático, então quem tenta o primeiro visto tem uma dificuldade maior, então tudo isso inclui, né, na despesa do atleta, né? Então, eu acho que, querendo ou não, tinha que ter um valor mais reconhecido para aquele atleta que se desempenha muito em buscar evolução para dar o seu melhor e ser um campeão, né? É verdade. Vamos para a última pergunta aí do Gelson Pitbull. Professor Danilo, como era treinar com o mestre e o que ele mais cobrava nos treinos? Gelson, obrigado pela pergunta. Eu estava lembrando isso ontem no treino, puxando o treino para o pessoal. O mestre, ele não é porque é meu professor, não é porque ele é pai do João Paulo, não é porque ele foi meu mestre, mas ele tinha um diferencial no tatame que muitos não têm, tá? Não estou falando que ele é único, que ele é o melhor, mas ele sempre se dedicou àquilo que ele fez, tá? Ele correu atrás em se tornar um faixa preta, ser reconhecido o mestre, entendeu? Então, ele tinha um diferencial no jiu-jitsu, na luta em pé, no MMA, que até hoje, aonde eu ando, que eu fui, eu vi em poucas pessoas, tá? Ele sempre tinha um feeling, ele tinha algo diferente que poderia somar para você no seu jogo. Eu sinto isso muito com meus alunos, que é onde eu sempre tomei atraso, porque quando eu cheguei no mestre, depois que eu perdi peso, eu sempre fiquei na casa ali dos 84, 85 quilos. E eu sempre treinei com cara de 100, 120 quilos. Então, quando eu comecei a tomar atraso nos treinos, ó, Adriano, corrige isso aqui. Eu lembro até hoje, eu falo com meus alunos, a primeira defesa de um golpe que eu aprendi foi a defesa do katagatame. E depois disso, eu me safei várias vezes desse ataque, entendeu? De chave de pé, a defesa da armlock. Então, o mestre, quem já teve a oportunidade de treinar com ele, de estar com ele no tatame, todo detalhe que ele corrigia, que você pegava aquilo para você, para colocar no seu jogo, fazia diferença. E até hoje, para mim, faz, entendeu? Então, tem hora que eu sinto falta disso, de eu estar no tatame treinando com meus colegas e, pô, Danilo, você está errando nisso aqui, vamos corrigir isso e tudo. Então, ele tinha um diferencial, ele tem uma visão, ele tinha uma visão ampla do todo do jiu-jitsu, não só do jiu-jitsu, da defesa pessoal, do MMA, da luta em pé, que fazia diferença no seu jogo. Era impressionante isso. Quem tiver a oportunidade de ver, escutar isso que a gente está falando aqui hoje, vai lembrar que treinou com ele e sabe que é verdade.
Inclusive, eu já deixo um espaço aí que a galera que assiste aí, você que teve a oportunidade de treinar, conte aí nos comentários aí como é que era, se tem alguma história, se tem alguma. É o que quiser falar aí, você que teve a oportunidade, comente aí que eu vejo a galera direto. Eu treinei com o mestre, eu treinei com o mestre. Comente aí as histórias aí, como foi a experiência, porque eu tenho certeza que é um negócio que fica para a vida, né? O cara, ele tinha uma mente lá na frente e outra. Ele não ensinava só de falar, não. Danilo sabe, né, Danilo? Como é que era? Se fosse só falar como é que era bom Exatamente. demais. Dava massa, puxava a orelha e Rap- gostava da posição correta, o detalhe. Às vezes um cotovelo estava mais para cima, uma perna estava ali, ele sempre corrigia. E se precisasse, ele entrava no tatame e mostrava. Até muitas vezes ele até de terno, de tudo, tirava tudo e entrava, porque ele não aguentava ver os erros. Isso é um professor que, a Maria, Pronto. é É difícil a isso que pessoa eu, não entender, né? é isso que eu falo sempre. Meus alunos que estiver assistindo essa live aí, eles vão. Eu falo isso frequentemente no tatame. Se não tivesse algo ali que tivesse somando, que pudesse ser feito da maneira correta, ele entrava no tatame e ajustava aquela posição, entendeu? Eu falo, já repeti isso várias vezes. Eu queria 80% da HD dele em questão de tudo que ele já aprendeu, do que ele ensinou no jiu-jitsu, cara. Era impressionante. É. Danilo, então essas foram as perguntas. Muito obrigado, galera, que perguntou. Vamos seguir aqui para a entrevista. É... Por que que eu quis começar com essas Agradeço a perguntas? todos Porque, aí. poxa, vocês fizeram muitas perguntas excelentes mesmo, que é, eu acho que seria a maioria do que eu ia falar aqui com ele. Então, muito obrigado mesmo, vocês estão interagindo. E, Danilão, vamos começar aqui, rapaz, contando da viagem aí que você teve a oportunidade, né, de ir lá no Mestre Kawamura, de viajar com o mestre aí. Foi exatamente. Teve um evento em Olinda, né, que foi feito aí pelo professor Alexandre Durão, né, onde teve a oportunidade aí do professor Henrique, né, lá de Olinda também, eu conheci eles, ele estava envolvido aí nesse evento, teve o professor Ginaldo e várias outras pessoas, como tem muito tempo, é difícil a gente lembrar o nome de todo mundo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez o mestre Hayashi Kawamura, né? Fui na academia dele, tenho fotos com ele, inclusive, com ele, o mestre Bunny. Lá eu também encontramos o nosso atual mestre, o mestre Carlos Roque. Então, foi uma oportunidade ímpar na minha vida. Sempre que eu tinha a oportunidade de estar nos eventos da equipe, estar junto com o mestre, conhecendo a história dele. Eu sempre fiz questão de ir participar para ver tudo aquilo que ele já tinha vivenciado, né? Que a gente sempre escutava ele contando para a gente. E você chegar lá na academia do mestre, Kawamura, e você vê o tratamento, o carinho, o respeito que ele sempre teve pelo mestre Bunny é algo único. Não tem nada que pague isso. A lealdade, o respeito, o carinho entre os dois, sabe? É isso que eu levo para minha vida, é isso que eu quero carregar para sempre. E eu falo isso sempre para meus amigos, né? Eu falo isso sempre, eu venho falando para os meus alunos. Então, eu tenho um ditado que eu aprendi com ele. Ele sempre falou isso: quem não tem uma foto, quem não tem um retrato, não tem história. É E verdade. através disso eu venho, desde a faixa branca, registrando tudo que eu vivi dentro do tatame com ele até hoje. É verdade. Teve outra vez, Danilo, que você teve a oportunidade de viajar com ele, de ter esse momento com o mestre aí? Rapaz,
Inclusive, antes dele falecer, Tudo você ainda veio para cá, né? Aqui em Natal, ficou com a gente aí, vai mostrar a foto. Teve a oportunidade de vir. ex- exatamente, foi a última vez que eu vi ele pessoalmente, né? Depois dessa data em dezembro aí, a gente só se falou por telefone mesmo, né? Foi em dezembro de 2020, foi a última vez que a gente estava junto, então a gente andamos em Natal, vamos fazer as coisas que ele sempre gostou de fazer, né? Em Brasília Uma era a viagem feira, né? rápida, mas que... Não, aqui é onde a oportunidade que a gente estava junto o tempo todo. Era na sua casa, João Paulo, era na feira, a gente comendo uma buchada de bode que ele gostava, os eventos que ele fazia, tudo que envolvia, a gente estava junto, entendeu? Era uma oportunidade ímpar isso. Show. Pessoal, o professor Danilo aí, além de ser um grande professor de jiu-jitsu, é um professor de no-gi e professor de defesa pessoal, aprendeu aí o Goshin Jitsu. Tem como você falar um pouco aí do Goshin Jitsu, professor? Eu aprendi o Goshin Jitsu através do mestre, né? Inclusive através dele e de um aluno dele, o professor Iranilson, né? Tivemos a oportunidade de, de desenvolver o nosso trabalho, né? Os ensinamentos que o mestre passou para a gente, né? Na Força Nacional, o Iranilson hoje ele é locado, ele é policial civil de Natal, mas hoje está alocado na Força Nacional. E tivemos essa oportunidade de passar o nosso conhecimento no Goshin Jitsu, só que foi a defesa pessoal policial, né? Então, quando chegamos no dia de passar as aulas, né? Inclusive, batendo nesse ponto, como você mesmo falou, o mestre, quando ele via algo que não estava correto, ele não se aguentava, ele olhava para mim, aí fazia assim, balançava a cabeça, aí passava a mão no rosto, aí ele tomava a frente, falava não. Aí acabou que o alinhamento das aulas da defesa pessoal foi tudo repassado por ele, junto com o Iranilson, e tinha um outro sargento lá, que eu não me lembro o nome dele. Então, se eu não me engano, a gente passamos 6 meses dando aula. Foi o mestre Bani, o Cleison Moreno, o Tadeu, né, o Ebert, que é o Macaxeira, Macaxeira. que também estava lá Valeu, junto com a gente lá. Macaxeira. Estava lá com Isso a gente aí. lá dando essas aulas de defesa policial lá. Show de bola, rapaz. Inclusive, em 2019, tivemos a oportunidade de dar dois seminários de defesa pessoal aqui em Brasília, né? Um foi lá na Tio Brother, do professor Júlio Pudim, Sandro Bala. Um abraço aí, professores. Marcão aí, Caspata, pessoal da geral da Tio Brothers aí, o Jaime, o Papinha, Negasso, queria mandar um abraço pro pessoal. São pessoas aí hoje que estão junto com GG, a gente, professor somando, GG. sempre foi BFC. Isso, o professor GG, Super Mouse. Então, a gente tivemos uma oportunidade de, junto ao mestre, ministrar essa aula de Goshin Jitsu lá na academia do professor Sandro e professor Júlio, e depois tivemos a oportunidade de dar aula no projeto lá do Gama, do professor Hellison, não é isso, né, João Paulo? É, é o Jiu-Jitsu para Cristo, né? Professor Hellison, Projeto. Jiu-Jitsu para Cristo, que o mestre, inclusive, foi para ajudar, né? Todas as inscrições foi arrecadada em benefício do professor comprar as placas para aumentar o espaço do tatame lá para o projeto dele. Show de bola. Um abraço aí para todo o pessoal de Brasília que fez parte aí da nossa história, faz parte até hoje. E é muito bom a gente relembrar, né? Muitos acontecimentos, mas a gente vai lembrando aí durante a conversa. Professor,
E o que você tem a dizer aí no Hotel Exatamente. Kingston, aí, os treinos do sábado? Já tive a oportunidade de estar lá, molequinho, nos treinos que ele Ah, fechava as portas da academia e. rapaz, não só nos treinos do sábado, né? Nos treinos de jiu-jitsu, nos treinos de submission. Cara, quem vivenciou, né, a, os treinos do Mestre Bunny e foram formados faixa preta pelo Mestre Bunny, são guerreiros. Quando a gente fala isso, pessoal, não é porque a gente. Eu vou usar uma expressão, não sei se ela é correta, não desmerecendo as outras pessoas, mas o nosso treino realmente era duro, tá? É. Quando a gente Vocês fala eram preparados, né, mutilar, Danilo? o mestre Bunny, o mestre Bunny, ele sempre ensinou para mim e os demais que treinaram comigo, da faixa branca em diante eu aprendi chave de calcanhar, americana de pé, chave de joelho, cervical, mão de vaca, entendeu? Inclusive, quando eu já cheguei na faixa marrom, teve uma época que o mestre foi para Natal de férias, o João Paulo foi, com a Simone, os meninos, e teve uma reunião da cúpula do faixa preta de Natal. E entre eles, junto ao mestre, eles resolveram que o faixa branca não poderia mais tomar a chave de pé, né? Não poderia tomar a chave de pé, chave de joelho, calcanhar, mas poderiam aplicar tanto da faixa colorida do azul para cima, se eles encaixassem o graduado, ele sabia se defender, então o faixa branca poderia aplicar. E até hoje eu carrego isso, aonde eu dou aula, os meus alunos faixa branca aplicam chave de pé, chave de calcanhar, mas eu não aceito nenhum aluno meu aplicar neles. A partir do momento que eles receberem a faixa azul, acaba com isso. Voltando lá em relação aos treinos na matriz, no Hotel Kingston, aquele ditado que a gente fala no Exército era selva, né? Era selva, então para você sobressair naquele monte de, de guerreiros, que É. era o professor Clécio Moreno, né? Uma época ele botou uns 100 quilos aí, bora Danilão, sai daí. Eu falei, sai daí como, Moreno? Bora, sai daí. Não tem como não. Ele, pá, deu um tapa nas minhas costas, bora, sai daí. Não sai não, cara. Então, assim, tinha um professor Johnny Liro, né? Tinha um Fábio Liro, tinha um Marcelo, que a gente chama ele de Marcelo Recanto, o professor Ricardo, né? Professor Ricardo Labareda. Ribeiro, professor Labareda. Hoje a gente treina aí, eu estava até comentando isso com ele essa semana passada, ele pegou muito essa questão do quadril baixo, que o mestre Bunny sempre colocava a gente para melhorar isso, e até hoje o Gustavo nos rola, eu vejo com ele, ele sabe posicionar muito bem esse quadril, que o mestre cobrava muito da gente. Então, os treinos nossos lá era muito pegado, né? A gente estava treinando sem kimono no MMA, aí o mestre falou, agora vamos para aquele treino de mão aberta, né? Então, o cara que estava fazendo guarda embaixo, ele tinha que sobressair todo momento, e o cara que estava em cima, ele ia sentar a mão, sem dó. E era de mão aberta mesmo, e eu acho que aqui dali foi onde lapidou todos os professores deles aí, os guerreiros, né? Professor Tiago Tequila, não posso esquecer do Tequila de jeito nenhum, pegou a faixa preta junto comigo. Então, assim, o Sinistro, o Massaranduba, a gente não pode esquecer do Massaranduba. Massaranduba, que está hoje no UFC, foi aluno do mestre, É. treinou Fez muitos anos parte lá, lá. entendeu? Além de Inclusive, treinar, foi pro... foi de dentro de casa. Exatamente, deu aula, Ele foi foi de lá de dentro de dentro de casa. casa. Então, professor Regis, né? Professor Regis, né? Então, Toquinho tem também vários já nomes. treinou lá com Ah, a o Daniel gente. The Flash. Toquinho Quem? também, Toquinho. Toquinho. Rosimar Toquinho, exatamente. A gente Já não pode treinou com a esquecer do gente. Daniel The Flash, do Davi, irmão do Henrique, né? É. Do Davi, hoje Cara de bode, cara de bode. que tá sem treinar. Cara de bode. Tem o Filipão, que era grandão, É, forte, né? Filipão. Então, Filipão. todas essas pessoas Flavão, já passaram Márcio. lá. Então, quando vê, a gente, o Flávio, o Márcio, cara, a gente não pode esquecer desses caras, não. Esses caras, o Lucas, Isaac, O Lucas o Isaac, professor é. Aécio,
É muita professor gente, é muita Aécio, né? gente. Desculpa aí se a gente não falar, porque É é gente muita gente. demais. É gente demais. A gente não pode esquecer, não. Tem hora que a gente vai tentando lembrar aqui, é muita gente. E, e quem pegou faixa preta do mestre são as pessoas que treinou e é que nem eu falo pro Márcio. O Márcio, ele foi o último faixa preta graduado pelo mestre. Inclusive, foi no dia que o mestre pegou a faixa vermelha e branca. Eu falo para ele assim, É Márcio, essa verdade. faixa aí você tem que guardar ela sete, você tem que guardar ela sete chaves. Ele, por quê? Falei, cara, você foi o último aluno que o mestre marrou uma faixa na cintura. Aí ele Foi ficou olhando verdade. assim, eu falei, cara, você foi o último. É verdade, viu? Foi o último. É, E, rapaz, é muita gente. Tem o Sula, é. tem o A Sula, tem o primeira Claudio leva, cara, Careca. tem muita gente, né? Tem o Cláudio Careca, professor Júlio Pudim, professor Sandro Bala. Aí tem os irmãos deles que treinou com ele também, o Marcão, o Cláudio Caspata, né? É, É, tem o GG, né? Tem o Bracim. Ixi, cara, tem tanta gente, né? Aí tem o é. Tem o Eduardo, King. que é. King. O quê? Aí tinha o Luciano Bombinha, o Eduardo, né? Que é o amigo meu que hoje eu malho na academia dele, que me prepara fisicamente, com treino específico para jiu-jitsu, voltado para a competição, né? Ele hoje é de outra equipe. Eu posso falar aqui porque ele é amigo meu e ele é presidente da Cícero Costa. Eu queria ressaltar aqui, João Paulo, que quando eu procurei o mestre Bani, eu nem sabia que ele era amigo do meu pai, né? Eu procurei a academia dele, quem me falou foi meu primo Adivo, né? Foi através do meu primo, quando seu pai chegou em Brasília. Eu tinha 15 anos, eu treinava karatê e o jiu-jitsu virou aquela febre lá por causa do UFC, do Royce Gracie. E na época, a primeira vez que eu procurei o jiu-jitsu, o Danielzinho, o The Flash, que o pessoal gosta de chamar ele de Zé Gota, na época o Danielzinho tinha até cabelo, né? É, Entendeu? Zé Só Gotinha. que, Zé Gotinha, só que na época eu treinava karatê e o jiu-jitsu tinha virado febre, né? Tanto em Brasília, no Rio, e o pessoal brigava muito. E meu pai é aqueles cara rígido, sabe? Falou, rapaz, você não vai treinar agora não. Então, quando eu arrumei meu primeiro emprego, aos 18 anos, e eu fui atrás e depois disso, o que eu fiquei sabendo, meu pai já era amigo do seu pai, inclusive quando a gente tinha um hobby em comum, seu pai sempre gostou e eu gosto, que é a vaquejada. Inclusive, quando seu pai voltou a andar na vaquejada, que foi lá no parque que o meu pai era sócio, você era um rapazinho de colo, eu acho que você estava com 1 ano e pouco, 2 anos, entendeu? Então, eu gostaria de agradecer ao meu primo. Foi através do meu primo Adivo, que a gente gosta de brincar e chamar ele de cabeça, foi através dele que eu fiquei sabendo do jiu-jitsu do mestre e, e fui atrás, né? E depois de algum tempo eu descobri que o mundo era tão pequeno que ele e meu pai eram um amigo pessoal. E eu não sabia disso, Show. para você ver, entendeu? Aí foi quando Inclusive, teu pai é eu daqui, né? Do RN. meu pai é de Parelhas, Rio Grande do Norte. A cidade do meu pai é conhecida como a Cidade das Telhas, né? Fica ali perto de Caicó, 50 km de Show. Caicó. Show de bola. Hoje você está dando aula no HFA, né? E também lá no Guará com Labareda, né? Isso. No Hospital das Forças Armadas, segunda-feira do dia 20, sem ser nessa segunda agora, na segunda 8, eu completo 4 anos que eu dou aula no Hospital das Forças Armadas, lá. Lá é um projeto, lá eu não posso cobrar pelo fato de ser um OM militar, né? Eu dou aulas gratuitas de segunda a sexta, segunda, quarta, sexta eu dou aula de jiu-jitsu, terça e quinta eu dou aula de defesa pessoal, tá?
E aqui no Gustavo, mês passado, dia 17 do mês passado, completou 4 anos que eu dou aula lá, né? E graças a Deus a gente caminha junto aí, lá na academia do Gustavo. Tenho só que agradecer o Gustavo aí ter aberto o espaço dele, aberto o horário para mim caminhar junto. E até eu comentei com a filha dele ontem, falei, ó, Giovana, ontem não, minto, terça-feira. Falei, ó, Giovana, tem 4 anos que eu dou aula aqui. Ela olhou assim, caramba, já tem muito tempo mesmo, né? Eu falei, já tem 4 anos. 4 anos é tempo, viu? Professor, vamos falar agora das novas filiais aí que entraram para nossa equipe aí. Inclusive a primeira filial nossa é com o instrutor Anderson Penck, né? Lá em Planaltina. Ele já vem há algum tempo aí caminhando com o Djalma, que foi um professor aí que veio através do professor Ângelo Frois. Professor Ângelo Frois, um abraço, irmão. Um abraço. O Djalma, ele fechou com o Ângelo alguns anos atrás e começou a vir de Formosa, mais o Anderson, a treinar comigo aqui no Gustavo, né? Ele gostou dos treinos, é um cara que gosta de competir, então ele estava treinando forte aí, o Djalma, e através dele a gente conheceu o Anderson, né? Que o Anderson, inclusive, é aluno do Djalma, né? Um abraço aí, Djalma. Um E abraço. ano passado, eles começaram com esse projeto, o Anderson começou a tocar esse projeto lá em Planaltina, Goiás, e vem caminhando aí firme e forte com a gente. Obrigado aí, Anderson, pela parceria, pela lealdade. É um cara que compra a nossa ideia, entendeu? E está caminhando firme e forte, a gente está sempre aí trocando ideia, e algumas vezes até ele está fazendo curso para receber a faixa preta no judô, já encontrei ele. E agora, há algum tempo, eu tive a oportunidade de conhecer, foi em Formosa, Goiás, né, que através do professor Djalma também, ele me apresentou o professor William Santos, né, e seus alunos aí, e inclusive eu fui lá fazer uma visita, conhecer o espaço dele, o professor Isaac, professor Lucas, que foram formados faixa preta pelo mestre Bani. Quero agradecer também todo esse suporte que eles têm me dado, tá? Que nem eu falo pro pessoal, a questão da amizade, do respeito. Então, são caras que estão junto comigo depois que perdemos o nosso mestre, mas que querem caminhar junto, que querem levar o legado do mestre, levar o nome dele. E, inclusive, eles saem de São Sebastião para vir treinar aqui comigo, aqui no Gustavo, no Guará. E eu tenho só que agradecer isso aí. O William é um cara extrovertido, você vai ter a oportunidade de conhecer ele, Show. e ele é a mesma coisa do seu pai, João Paulo. Mesma coisa, gosta de colocar apelido, brincalhão, entendeu? Show de Aqueles bola. no dia que eu e o Lucas e o Isaac fomos, a gente foi no dia da graduação de um aluno dele, o Cangaceiro lá, para você ver o apelido que ele colocou, o Cangaceiro, um aluno Cangaceiro. dele. Então, Cangaceiro, Zé Pequeno, Muca, tem vários lá. Ele gosta de colocar apelido, ele é igual o mestre. E uma coisa que eu vi que me identificou muito com ele foi a questão da graduação, sabe? Ele botar o aluno ali no meio, que o mestre gostava de fazer, né? E botar vários colegas de treino para rolar ali para a pessoa, como se fosse um batismo ali da graduação dele, né? E não faltou aquele corredor que não pode faltar, né? Jamais. Corredorzinho é. Aquilo não pode Show de faltar bola. nunca. É. Rapaz, todas as suas faixas você passou pro corredor, né, Danilo? Todas as suas faixas, né? Todas as minhas faixas. Todas as minhas faixas. A que eu falo assim, realmente que não teve muita gente foi a da preta, né? Mas a azul, roxa e marrom tinha uma base de 60 cabeças. E Ixi, detalhe que fazia na um, época né?
E detalhe, ia e voltava, né? Não era só ir. Depois de um tempo que o mestre mudou e deixou só indo, né? Mas antigamente era indo e voltava. E antigamente não tinha que passar sem camisa, né? Não era passar com kimono, não. Foi na época que decidiram, o pessoal, os faixa preta, decidiram que o faixa branca não podia mais tomar chave de pé, eles também resolveram entre eles que faixa colorida até marrom, quem quisesse, por opção, poderia passar de paletó, né? Mas a gente sempre dá aquele jeitinho para incentivar para não passar com paletó. Porra, professor, tá show de bola o papo, mas vamos ter que parar por aqui o papo. Sim. Fico muito feliz do senhor ter aceitado ter essa conversa. E, pessoal, vamos pedir a parte 2, beleza? Para a gente contar mais histórias, conversar mais. O professor Danilo aí, além de um grande amigo meu, do meu pai, é o meu professor, ele que me deu aula aí, me graduou. Então, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo senhor, professor. Obrigado por o senhor estar sempre aí comigo. E muito obrigado por ter esse papo aí, show comigo, beleza? Um abraço, Beleza. Meu professor. Quiser dar umas considerações finais aí. Quero dar a consideração final e ressaltar, como a gente sempre conversa, eu estou aqui para somar com você em tudo, sempre, tá? Como eu sempre caminhei do lado do seu pai, eu vou caminhar do seu lado. O nosso objetivo é crescer ainda mais o nome que ele deixou, e a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Eu quero simplesmente te parabenizar por tudo que você vem fazendo depois da perca dele. Eu sei que para você é difícil, tem hora que tem que ter jogo de cintura para certos tipos de situações, mas que você vem fazendo com maestria, tá? Eu queria só dar uma cutucada aí nos demais professores. Professor, a gente tem que se espelhar hoje no João Paulo, a gente tem que fazer o nosso papel como professores e alunos do mestre, tá? Quem chegou agora, aos poucos está vendo a nossa história, e o João Paulo precisa do nosso compromisso, da nossa lealdade, a nossa parceria com ele. Então, independente de graduação, hoje ele é o nosso representante e ele sempre está aí para escutar eu, o mestre Carlos Roque e os demais faixa preta da equipe. Então, vamos continuar esse trabalho, vamos continuar esse legado e conta comigo sempre, João Paulo. BFC, Ouço, força, professor. honra e lealdade. Ouço. Avante, né, professor? Avante sempre. Obrigado, professor, pelas palavras aí. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, o Papo Brabo vai ficando por aqui. Obrigado, professor Danilo Ramos, por todas as palavras, por todos os papos aí, as histórias. E, como eu disse, peçam aí a parte 2, que a gente vai fazer. E, se Deus quiser, vamos voltar aqui para conversar mais e contar muito mais histórias. E se você está gostando desse projeto aí, Papo Bravo, beleza? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos para os próximos. Valeu, professor. Obrigado. Vamos dar continuidade a esse projeto aí. E, pessoal, vamos juntar aí junto com o João Paulo. Vamos fortalecer cada vez mais esse projeto aí do Papo Brabo e dar continuidade a esse trabalho belo que ele vem fazendo. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Valeu. Nada.